Olá, estamos no terceiro vídeo, na terceira etapa do estudo do Livro dos Espíritos do sábado, das 14h30, do dia 20 de março de 2021, do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Então, nós vamos voltar com a pergunta 909. Não, desculpa, 609. Tô querendo antecipar. Mas, voltando... O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período em que se poderia chamar anti-humano? Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque na natureza nada dá saltos. Então, nós sabemos que o progresso é constante e não vem assim de uma hora para outra. Assim como nós vemos, como nós, por exemplo, numa vida, quando chegamos à maturidade, nós vemos que mudamos muito. Mas nós não mudamos de um dia para o outro. Nós tivemos todo um período para mudar o nosso caminho, para mudar o nosso jeito de ser, não é? Então, a gente não deu um salto e falou assim, vou estar lá agora. Agora eu vou ser diferente, né? E não é assim que funciona. A gente vai se tornando diferente aos poucos, porque a gente se determinou, a progredir. Então, é o mesmo... Só que, ao mesmo tempo, esses traços com nossa parte inferior, nossa parte mais primitiva, vamos dizer assim, vai ficando mais esquecida até se perder. Até que a gente não tenha mais nenhum traço, por exemplo, do orgulho, né? Então, à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo, a sua progressão é mais rápida, né? Ou melhor, a sua progressão é mais rápida à medida que ele tem mais consciência de si mesmo, certo? Pergunta 610. Os espíritos disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação. Enganaram-se então? Não, mas a questão não havia sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdade que o distingue de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então, nós somos diferenciados por sermos inteligentes, termos livre-arbítrio, e foi essa a espécie que ele decidiu colocar para que a gente o entenda, para que a gente o conheça, né? Agora nós vamos passar para o item 3 e terminaremos o capítulo 11. Metempsicose. A gente lembra que metempsicose é aquela, vamos dizer assim, uma crença que as pessoas têm em que o homem pode retornar a reencarnar em animais, em vegetais, em plantas, vegetais já são plantas, Então, o que acontece? Ele pergunta, então, por isso, por essa definição, depois vocês dão mais uma estudadinha na metempsicose, porque ela é um pouquinho mais complexa do que só isso, eu só dei uma palhinha. Então, na pergunta 611, a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Pergunta Kardec, então, já que é uma coisa que entende, que entende que vai reencarnando, ele fala duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem mais tarde. Por exemplo, quem reconheceria a árvore na sua semente?
né? A árvore com suas folhas, frutos, flores. Quem reconheceria numa sementinha desse tamanhozinho, ou que seja desse tamanho, né? Que tem o abacate, né? Que tem uma semente grande. É uma árvore gigantesca, é muito grande, né? Isso, quem reconheceria? Quem sabe que ali dentro vai ter uma árvore daquele tamanho, que vai ser toda cheia assim, toda de frutos. Hoje nós sabemos, mas a gente não vai ter, ela não tem o mesmo destino, ela não se assemelha mais à semente. Ela se transformou, não é? Então, no momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é mais a semente, né? No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e por conseguinte a metempsicose, tal como entendem, não é exata. Eles entendem que o homem reencarna, que os animais reencarnam, que as plantas renascem, porém, nós não retrogradamos. Então, nós não podemos renascer em animais. E nem os animais em nós, no estágio que eles estão. Tá? Desse estágio, por exemplo, o cachorro, para reencarnar em nós, ele tem que passar por uma longa jornada até se tornar um espírito inteligente, com livre-arbítrio e tudo mais, para chegar até a nossa condição. Então, ele não tem condição de migrar para um corpo humano. Assim como nós não temos mais condições de migrar para um corpo de um cachorro, por exemplo, tá? Porque nós não retrogradamos. Tudo que nós já atingimos, nós já ganhamos. Nós não perdemos, né? Então, nós não podemos voltar, porque não dá. Não dá para esquecer o que já se aprendeu. Não dá para deixar de lado tudo aquilo que a gente é, né? Que a gente já foi, que a gente é, que a gente continua crescendo. Na pergunta 612, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Como já falei, isso seria retrogradar-se, né? Então, ele não retorna. Por mais errônea, pergunta 613 e última. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento instintivo das diferentes existências do homem? Reconhecemos que reconhecemos que esse sentimento intuitivo nasce nessa crença como em muitas outras. Mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Quer dizer, ele fez uma mistureba, né? Aí, aqui ainda fala bastante, Kardec fala bastante sobre a metempsicose, o que seria, e vários comentários, né, que ele faz aqui. Seria muito interessante que vocês lessem, é muito bom, tá bom? Então, encerramos o nosso terceiro vídeo e o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a